Lucas 15, versículo 25 em diante. A palavra de Deus diz: e o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E clamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me desse um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra que sempre vem ao nosso encontro, trazendo edificação e lições para a nossa vida diária e para a nossa vida de fé. E assim, Pai, que possamos observar alguns pontos nesta palavra para nossa edificação nesta noite, em nome de Jesus, amém. Queres estar sentados? Queridos irmãos, é uma alegria vê-los toda terça-feira aqui na casa do Senhor, ouvindo palavras de ensinamento, palavras de edificação. Que bom que você se esforça para vir à casa do Senhor, né? Nós vemos, irmãos, esse texto de Lucas, que é um texto tão conhecido, a parábola do filho pródigo. Mas aqui, a bem da verdade, tem algumas mensagens. Tem a mensagem do filho pródigo, tem a mensagem do filho que estava dentro de casa, tem a mensagem do amor do pai, né? Mas eu quero falar deste segundo filho, que estava em casa, mas também estava perdido, tão qual o filho pródigo. Esse texto de Lucas fala sobre o irmão do filho pródigo, o texto que nós lemos, e ele aponta o terrível perigo de estar na casa do pai, de estar em casa e, no caso, muitas pessoas dentro da igreja, né? E muitas pessoas até obedecendo às doutrinas, cumprindo os deveres, até alguns evitando o pecado, mas ainda assim estar perdido. Ainda assim estar muitas vezes longe de uma vida com Deus. Vamos ver algumas lições aqui. Primeiro, eu observo que muitas pessoas vivem dentro da igreja, mas não estão livres. Meus irmãos, nós vemos que esse moço, ele estava na casa do pai. Aí no versículo 29, nós vemos que ele diz: e eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Quer dizer, ele estava dentro da casa do pai, mas não festejava, não tinha alegria. E muitas vezes acontece com crentes na igreja, irmãos. Muitas vezes pessoas vivem dentro da igreja, mas se encontram amarrado. Não tem liberdade para adorar a Deus, não adora a Deus com liberdade, não são livres. Tem pessoas que não vivem como filho, vivem como escravo. Esse filho era o filho mais velho, vivia dentro da casa do pai, mas não se alegrava, vivia como escravo. Tinha tudo para se alegrar, mas não se alegrava. Será que não está acontecendo com você assim, irmãos? Tem tudo para se alegrar na igreja, na casa do pai, mas está ali
achando que não tem liberdade, escravizado, mentalizando tantas ideias muitas vezes erradas. Irmãos, nós vemos que esse moço até ele fazia as coisas certas, mas as motivações eram erradas. Ele até obedecia o pai, mas obedecia o pai, quem sabe apenas por medo, obedecia o pai apenas para cumprir o mandamento, mas não era uma motivação que vinha da alma, do coração, porque ele mesmo diz: eu obedeci os mandamentos, mas obedeceu como uma obrigação e não com o amor, com a paixão, com o prazer. Nós temos que estar na casa de Deus, mas obedecer a palavra de Deus com alegria, irmãos. Nós temos que obedecer a palavra de Deus com paixão, com amor, com alegria na nossa alma, no nosso coração. A obediência que não provém do coração é uma obediência por obrigação. Irmãos, a Bíblia diz que não é por força, nem por violência, mas é a ação do Espírito Santo na nossa vida. Você não pode estar na igreja obrigado. Não, irmão, você não pode estar, não deve estar na igreja obrigado. Você está na igreja porque o Espírito Santo te convenceu que aqui é o caminho, que aqui está a verdade. Você foi convencido pelo Espírito Santo e você é livre para adorar e para bendizer e para glorificar ao Senhor. Nós vemos que tem pessoas, irmãos, que nunca conheceu ainda o verdadeiro amor do Pai. Esse filho estava na casa do Pai, vivia com o Pai, mas não conhecia o verdadeiro amor do Pai. E ele, quando o Pai expressou amor, ele questionou. E muitas vezes é assim, né, irmãos? Muitas vezes na igreja, quando as pessoas veem alguém e Deus abençoa, e Deus fala, e Deus renova aquela pessoa, muitas pessoas questionam. Não, irmãos, não vamos questionar o amor do Pai. Se Deus resolveu amar e chamar, quem é nós para impedir, irmãos? O nosso desejo é que Deus, como Deus ama todos, irmãos, Ele quer derramar o seu amor sobre todos. Só não é alcançado pelo amor de Deus quem não deixa, quem não permite, quem não quiser, né? Irmãos, são muitos os que obedecem a Deus, até obedecem a Deus, até obedecem a sua palavra, mas sem alegria, sem prazer, sem contentamento, sem felicidade, né? Quantas pessoas estão na igreja, mas não celebram a vida com entusiasmo? Irmãos, a vida cristã é uma festa, tem que ser celebrada com alegria. Todo dia, irmãos, você olha para trás e vê que matou o gigante, que derrotou o leão. Todo dia é dia de você levantar as mãos para o céu e dizer: eu te agradeço, Senhor, porque mais um dia fui vitorioso. Porque todo dia o diabo quer se atravessar na tua frente, quer derrubar, quer puxar o teu tapete, quer realmente fazer você pecar. Todo dia você é tentado para voltar para trás, mas todo dia você está vencendo e andando de vitória em vitória, de graça em graça. Todo dia a misericórdia do Senhor te alcança. Então, irmãos, nós temos que celebrar a nossa vida de fé. A vida cristã é para ser celebrada com alegria. Você não pode... muitas pessoas, quando ficam crente, parece que perdem a alegria. Não, irmãos, a alegria, daí que tem que ter alegria, irmãos. Porque daí você é livre para adorar a Deus. Daí você não é mais dominado por uma bebida, você não é mais dominado por um cigarro, você não é mais dominado pela prostituição, você não é mais dominado pela mentira. Você é livre, irmãos. Porque a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então é questão de liberdade. Então agora que você tem que alegrar-se na presença do Senhor. Mas esse filho não tinha essa alegria. Muitos trabalham na casa do Pai, irmãos, mas vivem sem paixão pelo reino de Deus. É igual esse filho. Ele trabalhava na casa do Pai, mas não tinha paixão, não tinha aquela paixão de estar ali na casa do Pai trabalhando. Ele trabalhava apenas por obrigação. Ninguém deve ser crente obrigado. Você deve ser crente por paixão, irmãos, por verdadeiro amor. Sinta a alegria de Deus na tua vida. Irmãos, nós vemos
que esse moço, como também tem na igreja, pessoas que não se fartam dos banquetes que Deus prepara. Deus tem bênção, Deus tem banquete. Lá o pai fez um banquete e ele nem quis entrar, né? E muitas pessoas, irmãos, também são ao contrário. O mundo, entre aspas, né, oferece alguns banquetes passageiros, mas oferece. Tem pessoas que não festejam o banquete lá fora e nem banquete aqui dentro. É igual esse filho, ele dizia, nem na casa do pai e nem lá fora. Ele estava ali, era aquele crente que estava vinha, como aquele crente que vem, participa, mas sem fazer a diferença. Irmãos, nós precisamos deleitar-se na presença de Deus, ter intimidade com Deus. Tem gente que vive dentro da igreja, mas nunca, irmãos, aprendeu a saborear a palavra de Deus, a amar a Deus de toda a alma, e também nem o próximo, né? Nem quem está próximo de si, não consegue amar as pessoas de todo o coração. Esse filho estava assim, ele não entrava para o banquete, não se alegrava com quem chegava, não se alegrava com nada. Mas que você possa ser diferente, irmãos, que você possa se alegrar na casa do Pai, aleluia. Irmãos, tem pessoas que vivem dentro da igreja, mas está com o coração cheio de amargura. Esse moço, irmãos, ele mostra isso. O coração desse moço era um poço de amargura. Como é triste, irmãos, nós ver pessoas amarguradas. Ele tinha amargura no seu coração. Nós vemos, irmãos, que o filho mais velho, ele se irrita com a misericórdia do pai. Quando o pai usou de misericórdia para com o filho mais moço, ele se irritou. E ele ficou indignado. E ele não quis entrar, ele ficou irritado. Mas como? Eu sempre estou aqui, nunca tive uma festa. E agora esse que gastou tudo aí fora. Irmãos, ele ficou amargurado com a misericórdia do pai. Ele não se alegra com a volta do seu irmão, que estava caído. Meus queridos, todo dia nós precisamos se alegrar com aqueles que se desviaram e voltam à casa do Pai. Se tem alguém que está desviado, que bagunçou lá fora, fez o que não deveria lá fora, mas voltou para a casa do Senhor, vamos nos alegrar, irmãos, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, e nós como crentes não devemos ter prazer quando alguém se desvia. Pelo contrário, irmãos, quando alguém se desvia, quando alguém se afasta da casa do Senhor, quando alguém deixa de vir à igreja, nós deveríamos sentir tristeza, irmãos. Nós deveríamos ficar consternados e se alegrar com aqueles que voltam à casa do Senhor. Você tem prazer, irmãos, de se alegrar com aqueles que voltam à casa do Senhor? Que assim seja na tua vida, irmãos, né? Irmãos, para aquele moço, quem erra não devia ter chance de restauração. Para o filho mais velho, não deveria aquele filho mais moço ser um objeto de perdão. Para aquele filho mais velho, não deveria ter perdão para quem erra. Será que você também não está pensando assim, irmãos? Errou, não tem perdão. Errou, não tem mais conversa. Não, irmãos, nós somos o povo de Deus que aprendemos a perdoar com o nosso Deus. Bom, já pensou, irmãos? Se Deus agisse como esse filho mais velho, qual de nós estaríamos aqui hoje? Quem de nós já não errou, irmãos? Quem nunca pecou aqui? Quem nunca falhou? Quem nunca chegou para Deus e disse: Deus me perdoa? E você sentiu pelo Espírito Santo que foi perdoado, e você foi renovado, e você que é batizado com o Espírito Santo falou em línguas, porque sentiu a renovação, a alegria da presença do Senhor. Mas aquele filho mais velho, na sua filosofia, quem erra não tem perdão, não tem misericórdia. Irmãos, nós não podemos agir assim. Você precisa usar de
misericórdia, saber perdoar e dar chance para aquele que quer ser restaurado, né? Na vida e crença do filho mais velho, irmãos, não havia espaço para amar quem havia saído de casa. Quem sai de casa, quem erra, não tem espaço para o amor. Mas graças a Deus que a igreja é conhecida como a igreja do amor, irmãos. Nós somos e devemos ser conhecidos como o povo que ama, aleluia. Irmãos, a bem da verdade que a Bíblia diz que quem não ama seu irmão, ainda permanece nas trevas. Está lá em 1 João 2,9. Quem não ama seu irmão, permanece nas trevas. Aquele filho mais velho estava na casa do pai, mas estava em trevas. E nós não queremos ver ninguém na igreja, irmãos, dentro da igreja, nas trevas. Está dentro da igreja, mas está perdido. Perdido dentro da igreja. Pode acontecer isso? Pode. Infelizmente, como aquele filho estava perdido na casa do pai, tem muitos crentes perdidos dentro da igreja, irmãos. O ódio que ele sentia pelo seu irmão não era menos grave. Não era... A bem da verdade era no mesmo nível do pecado do mais novo. O ódio que ele tinha pelo seu irmão não era menos grave que o pecado de dissolução e outros pecados que o filho mais novo cometeu. O pecado dele era o mesmo, só que um se prostituiu, um gastou tudo que tinha lá fora nas festas, entre aspas. Mas o filho mais velho também tinha um ódio que ficou no mesmo nível do filho mais novo. Mas moço, irmãos, a bem da verdade que o ressentimento que crepitava no coração desse filho mais velho isolou ele do pai e também do seu irmão. Ele ficou isolado, e lá fora ele ficou isolado de festa, de abraçar o pai, de abraçar o filho mais moço que chegou, seu irmão. Por quê? Ele se isolou pelo ódio que crepitava no seu coração. Irmãos, não deixe ódio entrar no teu coração. O coração do crente, irmãos, é um coração que tem que ser um coração de amor. Nós não podemos deixar e permitir que o nosso coração seja um poço de amargura, de ódio, de ressentimentos, de amargura. Não, meu irmão, nossa vida tem que ser diferente. Esse moço, ele recusou a entrar em casa para celebrar a volta do irmão arrependido. Ele disse, não vou entrar. O pai teve que sair para buscar, disse, eu não vou entrar. Todo mundo estava celebrando, mas ele não celebrava. Ele não celebrava a volta do seu irmão. Mas nessa igreja, irmãos, vamos ser diferentes. Em nome de Jesus, irmãos, quando alguém se arrepende, quando alguém volta a Jesus, independente do que ele fez lá fora, vamos celebrar a volta, irmãos. Vamos celebrar, porque nós não devemos ter prazer que ninguém vá para o inferno, irmãos. Passou o tempo, irmãos, que quando alguém pecava, alguns diziam, não, tem que excluir mesmo e tem que ir para o inferno mesmo. Não, nós não temos direito de mandar ninguém para o inferno, irmão. Nós fomos chamados para ajudar as pessoas a ir para o céu. É claro que chegará o dia do juízo de Deus, mas quem vai julgar não somos nós. Nós não fomos chamados para julgar ninguém. Nós fomos chamados para ser instrumento na mão de Deus, para levar a palavra de paz e de amor aos corações. Esse filho mais velho, irmãos, ele encolheu-se, ressentido, revoltado, deixou a mágoa, a amargura envenenar e destruir o bom senso. Olha, irmãos, o moço estava anos fora de casa, chegou um maltrapilho. Pelo menos usasse o bom senso, né? Pelo menos o bom senso. Realmente gastou, realmente não devia fazer isso, mas pelo menos vai lá e abraça meu filho. Abraça, se quisesse dizer alguma coisa, dizia, poxa, você bateu com a cara na parede, né? Mas pelo menos vai lá e dá um abraço e recebe.
mas nem isso. Eu não vou entrar, não tem festa, não entro, porque onde se viu fazer festa para quem estava perdido, para quem estava longe tanto tempo? Sim, irmão, se faz festa é com esse mesmo, porque o crente, irmãos, já tem festa todo dia. Todo dia é dia de festa na casa do Pai, irmãos. Todo dia é dia de você se alegrar. Agora aquele que chega precisa fazer uma festa para ele, porque nós temos festa todo dia, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, tem pessoas que vivem dentro da igreja, na presença do Pai, mas anda como um solitário. Esse filho andava, vivia com o pai, na casa do pai, via o pai todo dia, mas vivia uma vida solitária. É igual muitos crentes, vem na igreja, vê o que o pai está fazendo, vê Deus agir, vê Deus operar, vê Deus falar, vê pessoas sendo transformadas, sendo abençoadas, mas parece que estão isoladas, há algo isolando aquelas pessoas, que não sente nada, não passa nada com ele. Tem pessoas que no seu lado estão quase sendo arrebatados, mas ele está ali sem sentir nada, não sente nada, não se passa nada, nunca ele sente nada na igreja. Irmão, será que você não está assim? Qual a última vez que você chorou aqui na igreja? Qual a última vez que você sentiu Deus falar profundamente ao seu coração? Qual a última vez que você foi tocado por um louvor que saiu da tua alma e você passou a adorar ao Senhor? Tem pessoas que vêm na igreja e não sentem nada. Irmãos, se você não está sentindo nada, há algum tempo, alguma coisa está errado com você. Porque aqui é o lugar de você sentir Deus falar com você, Deus falar conosco. Esse é o lugar, é o santo lugar de Deus falar conosco. Aquele filho, irmãos, ele estava andando sem alegria, estava na casa do pai, mas não tinha comunhão com o pai. Tem muitos crentes que são assim, estão na igreja, mas não tem comunhão com Deus, não tem aquela perfeita comunhão, não tem aquela intimidade, está cercado de riquezas, mas vive como miserável. Aquele filho era assim, irmão, cercado de riqueza, que o pai chega a dizer: meu filho, todo dia tem festa. Se não matei um bezerro, não matei, porque você não quis, porque tudo que eu tenho é teu, toda a riqueza minha é tua. Irmãos, assim é com Deus também. Tem pessoas que estão na igreja, irmãos, mas estão como mendigo, estão com fome, estão cercados de riquezas espirituais, todo dia ouvindo uma mensagem, todo dia ouvindo uma palavra, riquezas e coisas que Deus quer fazer na vida, mas não recebe, não consegue receber, não consegue desfrutar dessas riquezas, não consegue tomar posse dessas riquezas, não consegue pegar essas riquezas da parte de Deus para a sua vida. Como é triste, irmãos, ver um crente que não consegue desfrutar das bênçãos que Deus tem para a igreja, as riquezas de Deus, irmãos. Tem crente que está assim, cercado de riqueza, mas vive como um miserável, vive espiritualmente como um miserável. Irmãos, tem pessoas que estão como esse filho, mora com o pai, mas não usufrui a excelência do amor paterno. Aquele filho morava com o pai, mas não desfrutava de uma comunhão com o pai, não tinha um relacionamento íntimo com o pai. Meu querido irmão, olha como que está, que você possa ter a sensibilidade para perceber como que está a tua intimidade com o pai, que você possa morar aqui com o pai, mas ter intimidade com o pai, porque Deus quer ter intimidade contigo. Irmãos, muitos dos que estão na igreja, infelizmente, não têm essa intimidade com Deus. Quantos que não desfrutam da alegria nem da salvação, irmãos? Tem pessoas que não sabem o que é a alegria da salvação. E o salmista dizia: não retires de mim a alegria da salvação. Irmão, você é salvo.
Se você morrer agora, você vai para o céu, irmãos. Você tem que se alegrar. Todo dia é dia para você se alegrar. Senhor, eu te agradeço pela salvação da minha vida, da minha alma. Porque o que você tem, essa alegria que vem dos céus, que vem do Espírito Santo, confirmando que você é salvo, o mundo lá fora não tem, irmãos. O mundo lá fora não sabe o que é isso. Eles ainda pensam que se morrer, então alguém vai fazer algumas rezas, vai acender algumas velas, vai fazer algumas penitências, vamos fazer uma missa de 7 dias, de 1 mês, de 1 ano, vamos fazer algumas novenas, algumas rezas, para que se não foi muito bonzinho aqui, então vai lá no purgatório, então vai purgar os pecados, então vai para o céu. Vai para o céu coisa nenhuma, irmão, só existe 2 caminhos, o céu e o inferno. Você tem que se alegrar, irmãos, porque foi tirado a venda que obscurecia o seu entendimento. E hoje você, irmãos, tem entendimento, sabedoria, conhecimento que vai para o céu. E você precisa se alegrar com a salvação que é de graça, foi dada para você, irmãos. Entre os bilhões e milhões que existem nesse mundo, Deus resolveu se engraçar com você, escolher você, amar você, e você precisa se alegrar pela salvação, irmãos. Como é triste, irmãos, ver pessoas que não se alegram com a salvação da sua alma. Estão como o filho mais velho, que não se alegrava. Irmãos, quantas pessoas que nunca experimentam a consolação do Espírito Santo, que nunca consegue obter essa experiência com Deus, que não consegue se alimentar direito da palavra do Senhor. Alguns estão vivendo como órfãos, sozinhos, curtindo uma solidão dolorosa como filho mais velho. Irmãos, cristianismo é fundamentalmente relacionamento com Deus e com o nosso irmão. Não tem como ser cristão se você não deseja relacionar-se com Deus e não deseja relacionar-se com o seu irmão. Cristianismo, ser cristão, é relacionar-se. Não tem como você se isolar e dizer, eu vou ser crente no meu cantinho e não quer relacionar-se com ninguém, não quer dar paz para ninguém, e você não vai conseguir relacionar-se nem com Deus, então. Porque como que você vem dizer que ama a Deus, que você não vê, se você não está amando o seu irmão que você está vendo? Cristianismo verdadeiro é relacionamento, é contato, aleluia. Por isso que nós damos a mão, damos a paz do Senhor, se abraçamos, tocamos no outro, porque é relacionamento. E assim tem que ser com o nosso Deus, irmãos. Tenha intimidade com Deus, irmãos, aleluia. Irmãos, a essência da vida eterna é conhecer a Deus e amar a Deus. Você precisa conhecer a Deus, irmãos. Você precisa valorizar mais a salvação que o Senhor te deu. Quando nós amamos a Deus de todo o nosso coração, nós começamos a deleitar-se na sua presença, a sentir prazer de estar na presença dele, irmãos. Ouvir num culto de oração, ensinamento, não é um sacrifício, vai ser um deleite, vai ser um prazer. Porque tem gente, irmão, que só quer culto de vitória, né? Só água com açúcar, né? É bom, tem que ter o culto de vitória para aqueles que estão começando, mas a igreja precisa de um alimento mais sólido. Precisamos estar em culto de oração, de palavra. A Bíblia fala e sabemos que o leite é para o nenê, para quem está começando, mas o crente ele precisa começar a se alimentar de uma comida mais sólida, né? Venha para os cultos de terça-feira, vamos orar, vamos buscar Deus, irmãos, vamos deleitar, ter prazer, irmão. Nós temos que ter prazer em dobrar o joelho, quem não pode sentado mesmo em pé, mas nós temos que ter prazer em orar, em buscar a Deus. Temos que ter experiência com Deus, irmãos. Qual a experiência que você tem em coração? Qual o prazer que você tem em orar? Se você não tem ainda prazer, se oração para você é um sacrifício,
você está igual o filho pródigo, igual o filho velho, mais velho, que também era pródigo. Porque ele não tinha prazer em deleitar-se na presença do pai. Irmãos, você precisa deleitar-se na presença do Pai, orando, ouvindo a sua palavra, ter prazer, irmão, prazer. Não, eu vou lá porque eu vou ouvir uma mensagem, eu vou lá porque eu vou tirar também alguns minutos de oração, isso fora as orações que você tira em casa, né? Irmãos, servimos a Deus, não por aquilo que Ele pode nos dar, mas em agradecimento por tudo aquilo que Ele já nos deu, e por tudo aquilo que Ele é. Nós servimos ao Senhor, não porque Ele pode me abençoar, porque Ele pode me abençoar materialmente, porque Ele pode, isso Ele faz, porque Ele vai me curar, não. Nós temos que servir a Deus, irmãos, por tudo que Ele já fez na nossa vida, e por tudo que Ele é. E olha que Ele já fez muita coisa na tua vida. Só o fato de você estar aqui na casa do Senhor, já mostra o que Ele fez na tua vida. Amém, irmão? Dá para se alegrar, irmãos? Olha para trás, quem você era, irmãos? É, irmão Martins? Mas agora estamos aqui, porque o Senhor fez grandes coisas na nossa vida, aleluia. A comunhão com Deus, irmãos, restabelece em nós a nossa verdadeira identidade. Somos filhos e somos herdeiros das bênçãos de Deus. Nós somos filhos de Deus, irmãos. Viva na casa do Pai como filho, e não como pródigo. Irmão, você é filho. Você é filho. Você festeja. Ou quando você está na casa, ou você que está lá na casa do pai, vive com o pai, mora na casa lá, você vai abrir a geladeira, você pede, pai, eu posso abrir a geladeira? Pai, não, você vai lá e abre, e come, enfim. Você está na casa do pai. E aqui na igreja, enfim, no teu dia, na tua vida espiritual, irmão, você está na casa do Pai, irmãos. Em nome de Jesus, entra na presença do Pai, desfrute da presença. Há um banquete de Deus para a tua vida, irmão. Não passe fome, por amor da tua alma, da tua vida, não passe fome, irmãos. Mas participe do banquete. Irmãos, tem pessoas que vivem dentro da igreja, mas não sente dono do que é do Pai. Não sente que as coisas do Pai são dele também. E o Pai disse, meu filho, tudo que é meu é teu. Foi o Pai que disse, irmãos. Nós vemos que ele era rico, esse moço, mas estava vivendo na miséria. Era rico, mas estava vivendo na miséria. Tinha toda a riqueza do Pai à sua disposição, mas vivia como escravo. Irmãos, não viva como escravo na casa do Pai, mas desfrute das bênçãos que Deus tem para a tua vida. Era filho, mas não banqueteava, nem ele fazia festa e nem chamava amigos para fazer festa. Nós crentes, irmãos, a bem da verdade, nós temos que banquetear, temos que fazer festa e temos que chamar nosso amigo e dizer, olha o que Deus está fazendo na minha vida, olha o que Deus fez no meu lar, venha banquetear-se. E quando os amigos chegarem aqui, eles também vão ver, esse pai é um pai de amor, eu quero também ser filho desse pai, aleluia. Muitos vivem na igreja, irmão, sem experimentar o banquete dos céus, vivem desprovidos das múltiplas bênçãos que Deus tem para derramar para todos os filhos. Tem pessoas, irmãos, que não conhecem essa mesa farta do Senhor, e outros nem buscam, né? E quem não busca, também não encontra, não recebe. Agora nós vemos, irmãos, algumas falhas terríveis desse filho mais velho, que nós não podemos cometer. Não obstante esse filho ter algumas virtudes, ele tinha virtude, ficou na casa do pai, ajudava o pai no trabalho, era dedicado. O comportamento moral dele era zeloso, pelo que vimos ele falar, ele era zeloso. Mas ele falhou em algumas áreas essenciais que não se pode falhar. Ele tinha algumas coisas boas, mas falhou. Ele, por exemplo, demonstrou ser uma pessoa com forte senso de justiça própria. Ele tinha justiça própria. Ele era o justiceiro. Ele é o que decretava. Não, esse falhou, não tem perdão, não tem misericórdia, pronto.
justiça própria. Irmãos, você não venha ficar tendo justiça, ficar julgando e tendo justiça própria, achando que a tua justiça, que você é um cara de justiça, que tem que ser assim, como você acha, como você pensa. Não, irmãos, é como Deus pensa, né? Ele abertamente, irmãos, denunciou o pecado do seu irmão, mas não atentou para os seus próprios erros. Ele abertamente, esse moço, e até ele nem chamou de irmão, esse teu filho. Olha bem, irmãos, esse teu filho, para começar, era filho sim do pai, mas era irmão dele. Por exemplo, o meu irmão, ele nem disse o meu irmão, esse teu filho. Como se foi filho dele, e ele estava quase que não considerando que era filho também, né? Nós vemos que ele denunciou abertamente o pecado do seu irmão. Esse teu filho gastou todo o dinheiro com as meretrizes, estava denunciando o pecado, como que ele fosse um santo que não tivesse errado nunca. Irmãos, cuidado quando você só vê o erro na vida dos outros. Quando a pessoa só vê erro na vida dos outros, é perigoso, irmãos, muito perigoso, porque quanto mais perto nós estamos de Deus, mais nós vemos os nossos erros. Quanto mais longe uma pessoa está de Deus, ele não consegue ver os erros dele, porque ele está longe de Deus. Porque quando ele está perto de Deus, ele vê a grandeza de Deus e olha para a sua vida e vê que ele é impuro. Mas quando ele está longe de Deus, ele não está perto de Deus, não vê santidade, não vê grandeza de Deus, então ele tem olhos para olhar só os erros dos outros. Quando alguém, irmão, só vive apontando o erro do outro, erro de A, de B, C, falando mal de A, B, C, pode saber, ele está longe de Deus. Ele precisa cuidar da sua vida, porque vai cair, vai falhar, porque ele está longe de Deus. Então esse filho, ele estava ali, denunciando o pecado do seu irmão, e não atentou para os seus erros. Pensava que pecado era apenas uma questão de atos externos e não de atitudes internas. Ele achava que pecado era só aquilo que todo mundo via. Mas os maiores pecados são os pecados que estão na alma, na mente, que as pessoas não vê, mas estão lá, engronhado lá dentro. As atitudes desse moço, o ódio desse moço, a raiz de amargura que estava dentro de si, era tão pecaminoso como aquele moço que se entregou às meretrizes. Ele só achava que pecado era pecado externo, onde todo mundo podia ver, mas os pecados internos são os que mais trazem prejuízo dentro da igreja, porque os externos todo mundo vê. Todo mundo vê e é corrigido, mas e aqueles pecados que estão na mente, aqueles pecados que estão interno, ali dentro do coração, que estão encronhados ali dentro, e a pessoa não confessa, não fala, pensa que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Os olhos de Deus estão vendo, irmãos. Nós vemos que ele se revelou uma pessoa também orgulhosa. No seu modo de pensar, ele não cometera nenhum pecado contra o pai durante todos aqueles anos, mas ele desconhecia, irmãos, que o amor é o maior de todos os mandamentos. Ele achava que só obedecer já estava fazendo o máximo, mas ele desconhecia que a Bíblia e o maior mandamento é o amor, amar a Deus e o próximo como a nós mesmos. Ele desconhecia isso. Ele não demonstrou, irmão, nenhuma compaixão pelo irmão perdido, mesmo sabendo que a volta do irmão trouxe alegria ao pai. Ele não se alegrou com o retorno do irmão caçula e nem com o regozijo do pai. Ele ficou bravo. Nós vemos, irmãos, que ele revelou que o seu coração estava vazio. Seu coração estava vazio de amor, estava cheio de ódio e de amargura.
Que isso não venha acontecer conosco, irmãos, aqui na igreja, mas que o nosso coração possa estar cheio de amor. Irmãos, um coração indignado e ciumento não pode se alegrar com os que se alegram. É claro que se o coração estava cheio de ciúme, cheio de amargura, cheio de ódio, havia festa, não tem como se alegrar. Uma pessoa que quer ser o centro de tudo, irmãos, não pode alegrar e nem ver Deus. Não se alegra com a alegria dos outros, não festeja com a salvação dos perdidos. Mas aquele moço, as atitudes dele foi uma atitude de egoísmo. Ele achava que a atenção então tinha que se voltar somente para ele. Mas agora a atenção voltou para um outro, voltou para o irmão mais moço. Irmão, na igreja a atenção tem que ser dada para todos. Tem hora que se dá para um mais, tem hora que mais para outro, tem hora que ajuda mais a um, tem hora que é mais aquele. Todos precisam receber festa. Todos precisam sentir o amor do Pai. Todos precisam sentir a alegria da presença do Pai, irmãos. Nós não podemos ficar passando a mão só em um, não, irmãos. Porque tem crente, irmãos, que todo dia tem que passar a mão nele. Todo dia, se o pastor passar e não deu a paz do Senhor, ele até se desvia. Pastor não olhou para mim, pastor não me abraçou. Muitas vezes acontece, a gente está até olhando para a pessoa, mas com a cabeça cheia de outra coisa, passa e a pessoa fica ressentida e fica: o pastor não me cumprimentou. Mas ela também não cumprimentou o pastor, né? Mas tem pessoas que ficam sentidas, irmãos, né? Irmãos, mas que você possa ter intimidade com o Pai, sabendo que o Pai não vai fazer acepção de pessoas. O Pai abraça todos e Ele também abraça os perdidos. Ele vai abraçar você que está correto, que está vivendo na igreja, e você vai ter galardão por isso, irmãos. E quem sabe a tua recompensa vai ser muito maior. Mas saiba que Ele vai abraçar também o perdido. Ele vai dar atenção para aquele que chegou agora, irmãos. Aleluia. Só que Deus, irmãos, tem bênção para todos. Na casa do Pai tem bênção para todos, né? Irmãos, para encerrar, é triste, né, irmão, saber que aquele moço estava perdido dentro de casa. Perdido dentro de casa, irmãos. Tem pessoas perdidas dentro da igreja. Ah, não, pastor. Tem, irmãos. Muitas pessoas, por não compreenderem o agir de Deus, se perdem. Ficam aborrecidas, ficam amarguradas, ressentidas, não vêm mais à igreja. E se vêm, mas estão ali isoladas, se perdem dentro da igreja. O irmão mais velho que vivera sempre dentro de casa, termina para o lado de fora, triste, ressentido, amargurado, isolado. Sempre estava dentro de casa. No dia que era para estar dentro de casa festejando, ele ficou para o lado de fora. Irmãos, tem crente assim, que está na igreja, está na igreja, está na igreja. O dia que é para ele realmente festejar, se alegrar, ele fica para o lado de fora. E a volta de Jesus vai ser assim. Ele fica na igreja, vem na igreja, vem na igreja. Jesus vem buscar, é uma festa, vem buscar a sua igreja. Cadê aquela pessoa? Não, ficou, se perdeu dentro da igreja. Irmãos, o filho pródigo, olha que comparação, né? O filho mais velho vivera sempre dentro de casa, termina do lado de fora, triste, ressentido, amargurado. O filho mais novo, que viveu partes, ou maior parte do seu tempo fora de casa, termina dentro de casa. Parece uma contradição. Termina dentro de casa arrependido, abençoado, alcançando perdão, alcançando misericórdia, com uma grande festa de celebração pela reconciliação. Aquele filho que viveu fora de casa, termina dentro de casa. O que ficou dentro de casa, termina fora de casa. Que não venha acontecer isso com você, irmão. Não permita isso acontecer com você. Fique dentro de casa, irmãos.
Fica se alegrando com os que estão chegando, aleluia. Porque eu quero dizer, irmãos, que nos últimos tempos, crentes, eu creio, irmãos, que crentes que ficaram muitos anos desviados, que estragaram a sua vida lá fora, mas Deus vai dar oportunidade para as pessoas voltar e se alegrar para ir para o céu, irmãos. Isso aqui é Bíblia, é o que aconteceu com o filho pródigo aqui, irmãos. Meu querido, não deixe que algo impeça de perdoar os outros, seja quem for, ou a gravidade da ofensa que a pessoa fez. Perdoe, irmãos. O perdão faz parte da vida do crente. Não permita que o teu presente e o teu futuro sejam contaminados pelo mal que alguém também fez com você, irmãos. Se alguém te machucou, se alguém te ofendeu, se alguém entristeceu tua alma, não permita que isso venha comprometer o teu futuro, venha estragar o teu hoje. Não, irmãos, perdoa. Porque se você não perdoar, você vai viver dia e noite com esse problema. Bom, já viu que é quando alguém te ofende e você não quer perdoar, você se acorda e se levanta com esse problema, pensando nessa pessoa. Mas essa pessoa me fez isso, fica ali. Pessoa que menos você gosta, você dorme com ela e se acorda com ela. Se acorda com o problema e se levanta com o problema. Perdoe, que você não vai ficar mais com o problema perto de você. Irmãos, o filho mais velho estava atarefado com tantas coisas que não tinha comunhão com seu pai. Cuidado, irmão, para você não ficar também atarefado com tantas coisas e não ter comunhão com o pai. Muita gente está assim, na mesma situação, preocupado com tantas coisas e não consegue ter comunhão com o pai. Muitas pessoas estão na igreja e não conseguem desfrutar das promessas de Deus, irmãos. Deus tem promessa para todos e tem para você. E agora aquele pai, irmãos, esse pai é uma benção. E é o retrato do nosso Pai Celestial. O pai, irmãos, ele tem bênção para aquele que se desviou e tem bênção para o ressentido dentro da igreja também, irmãos. Tem uma palavra boa para você. Se você ficou triste com alguém que voltou, não soube perdoar, enfim, mas o pai usou de misericórdia com os 2 filhos. E o que me chama a atenção, ele foi de atrás dos 2 filhos. Porque quando o filho mais novo apareceu lá, longínquo no caminho, que o pai percebeu que era o filho, a Bíblia diz que não foi o filho que correu, foi o filho pródigo, apareceu lá longe. A Bíblia diz que o pai correu e se abraçou. Foi o pai que foi buscar o filho mais novo. Mas quando o filho mais velho também estava por lá de fora e não queria entrar na festa, quando os empregados lá, os ajudantes falaram: olha, tá uma festa aí, o filho mais novo chegou e teu pai está banqueteando. E ele ficou emburrado, alguém chegou lá e disse para o pai: olha, o teu filho lá, disse que não vai entrar, tá triste lá. O pai foi lá de atrás. Esse é o meu Pai Celeste. Esse é o nosso Deus, irmãos. Ele busca os 2, porque não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas, Ele busca os 2. E Ele está aqui para te buscar nessa noite. Ele está aqui para você, para que você possa entender que Ele te ama e Ele te quer. Pela profunda misericórdia de Deus, Ele vem ao encontro dos 2 e agora Ele começa a falar com aquele filho mais velho. Ele começa a dialogar. E o filho começa a questionar, mas ele começa a falar. Ele começa a abrandar aquele ódio, falando, mostrando que tem festa para ele, que tem banquete para ele. Diz: meu filho, tudo que é meu é teu, todas as minhas riquezas são tuas. Irmãos, eu quero dizer para você nessa noite, não se preocupe com aqueles que estão chegando, se alegre com eles, porque a riqueza de Deus é tua, irmãos. As bênçãos de Deus é para você. Todas as minhas coisas são tuas, foi o que o pai disse. Creia nessa verdade, irmãos, e desfrute as bênçãos de Deus na tua vida, na tua casa, no teu lar, no teu casamento, no teu serviço, no teu dia a dia. Desfrute de vitórias e bênçãos, irmãos, porque Deus tem bênção para você. Ficamos em pé nesse momento. Aquele pai disse: tudo que eu tenho, tudo que é meu, toda a minha riqueza é tua.
Desfrute, pegue, tome posse. Faça quanta festa você quiser. Se você não desfrutou, não foi porque eu não quis, você que não quis. Irmão, se você não tem festejado as bênçãos que Deus tem dado, não culpe Deus, irmãos. Não culpe Deus. Aquele filho mais velho que estava querendo culpar Deus e não fazer festa, não, irmãos. Faça festa, porque Deus tem prazer em ver você alegre. Deus tem prazer em ver você alegre, irmãos. Se alegre na presença do Senhor. Como que está a tua vida? Você está desfrutando das bênçãos de Deus? Você está desfrutando daquilo que Deus tem preparado para você? Ou você está perdido na casa, perdido dentro da igreja? Não, irmãos, se alegre, porque há um banquete. Não só para o filho mais moço, não. Há um banquete para o filho mais velho também. E para o filho mais velho é todo dia que ele queira. Filho mais moço, foi feito um banquete. Mas o mais velho, tudo que eu tenho é meu. O dia que você quiser fazer banquete, pode fazer, faça. O dia que você quiser festejar, festeja. E que todo dia você possa vir para a igreja festejando, se alegrando, bendizendo, porque Deus tem bênção para você. Irmãos, não passe fome na casa do Pai, irmãos. Não passe fome, mas que você possa receber bênçãos espirituais, bênçãos materiais. As promessas de Deus venham ser reais na tua vida, e que você possa também receber os galardões, os dons espirituais e tudo aquilo que Deus tem para a tua vida.